Olá, uma boa noite, na paz do Senhor Jesus. Hoje a gente vai estar falando sobre a lição da Escola Dominical, lição de adultos, os valores no reino de Deus, que é o tema da revista, e a lição de número 5, que será a lição que será estudada no próximo domingo. E essa lição tem como título Casamento é para sempre. É o título da lição do próximo domingo. Alguns pontos específicos a gente tem que estar abordando nessa lição aqui. O texto áureo é Mateus 19:6, onde Jesus diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A verdade prática diz: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Então, essa revista está falando lições sobre o Sermão do Monte, né? Já houve a lição introdutória, que foi a lição número 1, Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus, depois sal da terra e luz do mundo, depois Jesus, o discípulo e a lei, a lição anterior, que foi resguardando sentimentos ruins. E agora nós falamos sobre o casamento. E aí o texto está baseado principalmente em João capítulo 5, versículo 27 a 32, onde Jesus fala sobre, versículo 27 diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Essa é a leitura bíblica, né? Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar, né, para uma mulher e cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito se escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, porque é melhor que se perca um dos seus membros, que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita se escandalizar, corta e atira para longe de ti, que é melhor que um dos teus membros perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Versículo 31 do capítulo 5. Também já foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Interessante isso aqui, que a lição fala de desquite, depois eu vou explicar o porquê. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. Qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então, esse é um dos textos onde Jesus fala sobre a questão do casamento e também da questão do divórcio. Ele vai falar mais no livro do Evangelho de Mateus, mais especificamente sobre isso no capítulo 19. No capítulo 19 ele vai falar mais. E depois, tanto o Evangelho de Marcos como de Lucas também vai abordar o mesmo tema. E cada um trazendo uma perspectiva, né, como cada evangelista ouviu as falas de Jesus. Né? Mas no Evangelho de Mateus, a gente vai ficar mais no Evangelho de Mateus nessa lição. Aqui está o capítulo 5 e eu vou citar bastante aqui o capítulo 19 também do Evangelho de Mateus. Então, a primeira coisa que a lição fala é sobre a condenação do adultério. Então, inicia os versículos Jesus condenando o adultério. É bom que se diga que Jesus ele estava dando uma explicação mais prática e também bem objetiva sobre a respeito da lei. Porque diz que ele não veio revogar a lei, não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Então, só que a lei, muitas vezes eles aplicavam a lei só no final, no fato consumado, seja no caso de homicídio, seja no caso de adultério. O que Jesus faz é justamente falar até a parte preventiva. Né? Então ele fala, olha, não cometerás, não matarás. Mas qualquer que com ódio já
odiar seu irmão no coração, já, ou seja, ele está falando da parte preventiva, ele está falando que tudo começa na mente, no coração, né? Então, por isso que ele fala, porém vos digo, se alguém te ferir na face esquerda, ofereça a direita, e vice-versa. Se tiver duas capas e pegar uma, aquilo né, entrega a outra. O que Jesus está falando, então, é evitar o atrito, evitar o fato pior, né? Então, ele está falando de uma forma preventiva, observar a mente, observar o coração, não deixar que coisas ruins acumulem na sua mente. Há um ditado muito antigo que diz que nós não podemos evitar que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós, né, podemos evitar que eles façam ninho sobre as nossas cabeças. Não podemos evitar que voem, mas podemos evitar que façam ninho sobre as nossas cabeças. Ou seja, você pode cuidar, né, daquilo que está em você. No caso do adultério, da mesma forma. Ele fala, ouviste o que diz a lei, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que quem já desejar, já cobiçar no seu coração, já cometeu adultério. O que ele está falando é isso. Então, cuidado, né? Observe, cuidado com sua mente, cuidado com seu coração, né? Observe, fique aí com muito cuidado, porque pode gerar fatos terríveis na frente. E aí, falando do adultério, ele vem e já começa a falar sobre a questão dos escândalos, que é melhor perder um membro do corpo do que escandalizar, né? Aí depois ele chega finalmente sobre a questão do casamento, e aí vai chegar na questão vai usar duas palavras aqui, né? Em Mateus 5, 31 e 32, que aqui está usando a edição João Ferreira de Almeida corrigida, é a que está sendo usada aqui nessa lição. Então vai aparecer a palavra desquite e repúdio, né? Se você for olhar em outra tradução, vai aparecer a palavra divórcio e não desquite. Por quê? Porque há algumas traduções em língua portuguesa da Bíblia Sagrada, né? A Bíblia foi escrita originalmente no Antigo Testamento em hebraico, no em grego, e depois veio vindo versões, né, de tradução. João Ferreira de Almeida fez a tradução no século 17 para a língua portuguesa. Ele não conseguiu terminar a Bíblia toda, ele morreu antes de terminar, e outras pessoas concluíram a tradução, mas acreditaram o nome da tradução a ele, porque ele já havia feito grande parte da tradução da Bíblia, ele era um holandês, né? E nos últimos anos vem havendo muitas traduções, né, da própria João Ferreira de Almeida. A Bíblia católica tem várias traduções também, né? Tinha a tradução João Figueiredo, tinha a tradução Mato Soares, de 1930, a tradução Ave Maria, a Bíblia Ave Maria, que é uma tradução até boa, né? Então eles têm muitas traduções boas também. E a Bíblia protestante, evangélico, utiliza muito João Ferreira de Almeida. Mas utiliza geralmente a versão Almeida corrigida, que é uma versão feita no início, né, do século XX, teve algumas revisões, né, na década de 50, nos anos 70. A última foi a versão contemporânea, né, que pegou aquela versão antiga, fez uma versão contemporânea em 1993. Então, quando ele traduz aqui e usa a palavra desquite, é porque na época que saiu essa versão corrigida, não havia divórcio no Brasil. Não havia. O divórcio no Brasil só foi aprovado em 1977, durante o governo Ernesto Geisel. Em 1977. Até 1977, no Brasil as pessoas ou se separavam, e só separação de corpos, ou então faziam o desquite, né, que mais era para os bens. O divórcio só foi depois de muita batalha na Câmara dos Deputados, só foi aprovado em 1977. Então, quando foi traduzir aqui, ele usou a palavra desquite, que é o que havia, né?
Então, há algumas versões mais recentes, atualizadas, que já usam a palavra divórcio. Bom, voltando aí à questão do adultério, quando fala-se sobre pecados sexuais na Bíblia, a Bíblia usa algumas expressões para os pecados sexuais. Uma delas é prostituição, outra delas é fornicação, outra é adultério, né? Lascívia, sensualidade. São palavras que a Bíblia usa para a questão dos pecados sexuais. E são alguns deles. São todos iguais? Tem hora que mistura. Você vai ver que vai ter um escritor que vai dizer que questão de separação, não sendo por causa da prostituição, vai usar o termo prostituição. Outro lugar vai usar adultério. Então tinha hora que eles misturavam um pouco os termos, porque todos eram pecados sexuais. Mas na definição, há diferença entre eles. Prostituição, geralmente, é um pecado sexual, né? Mas que envolve relações ilícitas fora do casamento, mas que envolve pagamento, envolve dinheiro, o sexo em troca de dinheiro. Então, prostituição geralmente envolve dinheiro, né? Troca de favor. Quando a Bíblia fala em fornicação, geralmente está falando em pecado sexual entre pessoas solteiras não casadas, né? E quando a Bíblia fala em adultério, é um pecado sexual também, mas aí ele necessariamente tem que envolver pelo menos uma pessoa casada. Então ele envolve pessoas casadas, mas não casados entre si. O adultério, ele é um pecado sexual que envolve ou uma pessoa casada e uma solteira, ou duas pessoas casadas, mas não casadas entre si. Aí é adultério. Então, primeiro Jesus está alertando sobre o pecado sexual. E aí ele usa o adultério aqui. Mas, na verdade, poderíamos citar qualquer uma dessas definições que eu citei aqui. Poderia ser prostituição, poderia ser fornicação, poderia ser o próprio adultério. O importante é que Jesus fala que tudo começa na mente e no coração, que deve se guardar. Porque se no coração já está acontecendo, o próximo passo é ocorrer ele de vias de fato. E aí ele chega e começa a falar sobre o casamento. Se você ler Mateus capítulo 19, aí o assunto é desenvolvido de forma mais ampla. Porque Mateus 19 começa justamente com a pergunta, né, dos discípulos. Né? Mateus 19, a partir do versículo 3. A partir do versículo 3, Mateus 19, diz assim: Vieram a ele alguns dos fariseus e o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha só que ele está usando o termo repudiar. Então respondeu ele, eu estou usando aqui a Bíblia, estou lendo na Bíblia, João Ferreira de Almeida, edição revista e atualizada. Por que tem atualizada e corrigida? Então, depois que João Ferreira fez sua tradução, houve uma versão que corrigiu. Corrigiu o quê? Corrigiu a língua portuguesa, corrigiu a gramática portuguesa, não corrigiu o texto sagrado. Então, traduções da Bíblia não adultera, não altera o texto sagrado, ele só simplesmente atualiza o idioma que ele está sendo corrigido, porque a língua portuguesa, se você pegar um livro, qualquer livro aí, escrita 100 anos atrás, você vai ver palavras escritas de forma muito diferente, com C no meio, H no meio, várias coisas, muito diferente. Houve várias correções da gramática da língua portuguesa. Em 1971, houve uma que mudou bastante, tirou muita coisa arcaica, né, da língua portuguesa. Em 1982 houve outra, e mais recentemente também houve outra revisão ortográfica. Então, quando fala corrigindo, está corrigindo a língua, a gramática da língua portuguesa. É por isso que tem Bíblias edição revista e corrigida,
E você vai ver palavras como o Salmo dizendo, Senhor, fortalece o meu chifre. Quando o escritor sagrado escreveu isso há 3.000 anos atrás, estava escrevendo com a comunidade rural que o boi era o principal instrumento da agricultura de força. Então, boi era símbolo de força. Então, chifre lembrava boi, lembrava força. Quando foram traduzir, né, pegou o texto lá bem fiel e colocou. Só que se torna infiel para a interpretação nossa. Porque chifre, principalmente no Brasil, tem uma conotação completamente negativa. Então, quando chegou a versão atualizada, eles atualizaram para uma linguagem que melhor fosse para quem está ouvindo entender o que realmente o escritor queria saber. O que o escritor sagrado queria falar? No sentido de chifre, era no sentido de força. Então, ele pega e traduz o texto para o Senhor, aumenta a minha força. Ele está sendo fiel ao que o escritor queria realmente, o sentido que ele queria aplicar o texto, entendeu? A gente vai ver em Filipenses, né, em versões mais antigas, amados irmãos, amai-vos com entranháveis afetos, né? Por quê? Porque eles acreditavam que a sede das emoções estava nas entranhas, nos intestinos. Então ficaria meio sem sentido alguém chegar, né, na igreja e começar a ler lá, irmãos, amai-vos com amores das tripas. Ia ficar um negócio sem pé, sem cabeça. Então, ao traduzir, eles traduzem para o quê? O que na cultura ocidental é considerado a sede das emoções? O coração. O que o escritor sagrado queria falar? Ele queria falar para amar com todos os seus ser, né? Com todo o seu ser, com o seu íntimo. Então, fica traduzido agora, irmãos amáveis, com todo o amor do coração. Está sendo fiel ao que realmente ele queria. Isso eu estou falando para mostrar algumas diferenças que há aqui dessas palavras. Então, eles pegam e dizem assim, respondeu Jesus, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Né? Então, porque eles tinham perguntado o que? É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus responde, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E diz, por essa causa deixará o homem seu pai, sua mãe se unirá, sua mulher e serão os dois uma só carne. Do modo que não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não se separe um homem. No versículo 7, capítulo 19. Replicaram-lhe, por que então mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiar? Olha só, dar carta de divórcio e repudiar. Eu vou explicar o porquê dessas duas frases. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, e que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, agora que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa das... Aí, como estou lendo atualizado, diz relações sexuais ilícitas. Você está lendo a corrigida, vai falar prostituição ou adultério, vai estar escrito aí. Qualquer que não repudiar por causa do adultério, prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casa com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativa à sua mulher, então não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos estão aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros que os homens fizeram, e há outros que a si mesmos fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Então agora sim nós vamos entrar no texto onde o que Jesus está falando e o que são essas duas palavras. Você vai ver em alguns textos do Antigo Testamento, Deus falando que ele abomina o repúdio. Você vai ver alguns textos assim. E há Bíblias que traduzem isso como divórcio.
como se fossem duas coisas sinônimas. Mas o repúdio, na verdade, era uma coisa bem terrível, né? Era um homem que chegava, era uma pessoa casada. Lembrando que o divórcio, nessa cultura aqui, judaica antiga, quem concedia era o homem, não era a mulher, era uma cultura totalmente machista. Mas antes, eles faziam algo pior, que era o repúdio. O que era o repúdio? Era a pessoa casava com alguém e não interessado, mas a pessoa repudiava, né? Deixava de lado e às vezes já partia com outro relacionamento, mas sem compromisso nenhum mais com aquela pessoa. O divórcio, na verdade, surgiu, como Jesus falou, foi dado pela dureza dos corações até para proteger um pouco a mulher e resguardar alguns direitos, porque a mulher repudiada ela não tinha direito a nada. E muitas das vezes sobrava o quê? A mendicância para ela ou a prostituição. Então, quando vem o divórcio, ele chega e garante certas coisas, mesmo naquela época, alguns direitos, mesmo sendo uma cultura bem machista. Entendeu? Então, por isso que ele usa a parte da carta de divórcio e repudia. Ele faz uma distinçãozinha aí, as duas coisas. Então havia essas aí. Mas agora vamos chegar aos pontos aqui, né? A pergunta que fica é: pode cristão divorciar? É o que se pergunta, né? Se caso divorciar, pode casar novamente? Essas são as perguntas práticas. E no caso de divorciado, casado, podem exercer funções na igreja? Basicamente são essas três dúvidas que são feitas geralmente e que provavelmente quem for dar aula domingo vai ouvir essas três perguntas de quem está ouvindo a sala de aula. Primeiro, vai ter pessoas na sala de aula que vai dizer que o divórcio não deve ser aprovado em hipótese nenhuma, né? Outros irão dizer que ele somente pode ser em caso de adultério. Eu me lembro de uma época em que havia pouquíssimos divórcios entre pessoas cristãs, seja no meio evangélico ou até no meio católico. O divórcio não era tanto, né? Mas de uns anos para cá a coisa aumentou de uma forma tremenda. E a gente está vendo hoje as pessoas se divorciar de várias maneiras. Nós estamos vivendo uma época bem parecida com essa aqui. Jesus está dizendo, nessa época aqui de Jesus, o divórcio tinha ficado uma coisa sem controle também. Eles estavam, você nota bem que a pergunta deles, no versículo 3, é se a pessoa poderia divorciar por qualquer motivo. É muito claro que eles perguntam. Por quê? Porque eles faziam isso. Eles faziam isso. Aí, para você entender o porquê dessa pergunta, você tem que ler lá Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, para entender como que foi essa instituição do divórcio, né? Então se algum homem casar e ver alguma coisa indecente na mulher, lhe dará carta e tal, e essa pessoa depois não poderia, né? Aí depois, essa pessoa depois casada com outra pessoa, não poderia, depois de casar com outra pessoa, voltar e retornar ao primeiro marido. É o que havia na lei, naquela época lá. Então falou que contaminaria a terra, tal, tinha todos aqueles conceitos lá da lei. Isso aí estava sendo feito à exaustão nos dias de Jesus. Então, qualquer coisa era divórcio. Aí Jesus chega e lembra do original do Criador. Ele fala, olha, o que acontece é que no princípio não foi assim. Então Deus fez o casamento, aí Jesus lembra do início da instituição do casamento. Então nós, diferente das pessoas católicas que consideram o casamento sacramento, nós não consideramos um sacramento, consideramos uma instituição divina. Sacramento a gente só considera o ato da Santa Ceia e o batismo em água. Mas o casamento é uma instituição divina. Foi o próprio Deus que instituiu o casamento, né? Desde o início, com o primeiro homem e a primeira mulher.
Então aí Jesus mesmo falou, mas no início não era assim, né? No início foi criado o homem e mulher, os dois uma só carne, ou seja, o casamento foi feito, instituído por Deus para ser uma união indissolúvel. O ideal de Deus, o ideal da criação com o casamento é isso. Esse é o ideal. É a união indissolúvel. Que as coisas têm que ser tratadas e resolvidas entre o casal de forma que consigam salvar a relação, salvar a família. Então aí, depois, Paulo vai comparar o casamento como o amor de Cristo e a igreja, né? E ele fala que a amou e se entregou por ela. Então ele fala que o que Paulo está dizendo é que tem que haver sacrifício, que tem que haver renúncia no casamento, né? Hoje muitos casais estão se separando por causa disso. É porque falta justamente essa questão aí, do ato do renunciar, do sacrificar. Ninguém quer fazer isso. Então é cada um com a sua razão. E se duas pessoas puxam a corda do mesmo lado, ela arrebenta, né? Então é a causa que nós estamos vendo. É muito comum você ouvir falar que as pessoas estão se separando por incompatibilidade de gênios ou porque por outra coisa, né? Mas aí vem a primeira pergunta que eu falei, né? Pode haver o divórcio? Lembrando que o divórcio é um ato extremo, é um ato doloroso, seja para o casal, se houver filhos no meio, aí sim a coisa fica mais difícil. E a gente está vendo hoje a questão de filhos aí, é uma coisa mais complicada, né? Pessoas aí que, né, estamos vendo aí, a pessoa não sabe como que realmente fica, que são filhos órfãos de pais vivos. O que mais está acontecendo, na verdade, é isso aí. A palavra que eu queria usar é isso mesmo. São filhos órfãos com os pais vivos. E muitas vezes por causa do divórcio. E aí vem, constitui novos relacionamentos e vem com filhos de vários matrimônios. E é o que está vendo aí. Mas a Bíblia autoriza ele em algumas situações? Sim. Nesse caso aqui, se realmente se tentou de tudo, e mesmo nesse caso aqui do pecado sexual, ainda existe uma opção ainda, né? Que é no caso do cônjuge que puder perdoar o outro. Então, salva-se também. Mas na possibilidade de casos tremendos e absurdos, e é claro que a gente sabe que nós vivemos em um mundo caído, o ideal da criação é um, mas nós vivemos em um mundo caído e há casos realmente extremamente terríveis e muito complicados que não tem, realmente, infelizmente, que não dá para superar. Então, nesses casos se aplica a questão do divórcio. Então, em que situações? No caso do adultério, e que não há a possibilidade do perdão, ou que o caso foi de uma maneira que realmente não tinha como conciliar. Então, Jesus abriu esse precedente. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, né, no versículo 15, ele vai falar de outra possibilidade, que é a questão do abandono do cônjuge. Então, se o irmão casado e ela abandonar, não, o irmão está livre. Paulo fala assim, né? Ou a mulher abandonar, o homem abandonar. Então, no caso do abandono, então seria, né, o cônjuge foi abandonado. De uma mulher, houve abandono do lar, do cônjuge, né, da família. Então, nesse caso também é a segunda possibilidade do divórcio. O apóstolo Paulo abre isso em 1 Coríntios, capítulo 7, ele escrevendo aos casais. A terceira, porque tem gente que imagina que é só a questão do adultério. Existe a questão do abandono. E a terceira, essa aí a gente infere. Não está de forma explícita. A gente infere
ou faz uma paráfrase, um texto da Bíblia, que é Mateus capítulo 12. Então, em Mateus capítulo 12, Jesus vai falar sobre cura no sábado, porque ele estava sendo criticado porque estava curando no sábado. Então ele fala que, olha, vocês nunca leram que Davi, quando teve fome, ele comeu o pão que era servido aos sacerdotes? Ele chegou lá e o único pão que o sacerdote tinha era os pães consagrados aos sacerdotes. E eles comeram, ele saciou a fome, mas Davi não era sacerdote, nem os companheiros dele. Então, ou seja, eles infringiram a lei para matar a sua fome. E aí depois ele fala, e qual de vós, que tendo um animal no dia de sábado, ele cair no buraco, não é porque é sábado que vocês não vão lá e não vão tirar o animal do buraco para vocês não ter prejuízo. Então, quanto mais vale uma vida humana que a de um animal? Então, o que Jesus está falando aqui é que por que eu não posso curar, né, no sábado? O que ele está dizendo nessas duas situações, está no caso de Davi. Aí ele fala, ide aprendei, e cita o profeta Oséias, misericórdia quero e não sacrifício. Ele está dizendo então que a vida é maior do que o mandamento. Se for para salvar uma vida, chega ao ponto até de rasgar o mandamento. Se for para salvar uma vida. O que eu estou dizendo com isso que não aplicar ao casamento? Aí seria a terceira possibilidade. Qual que é? No caso de abuso físico ou outro tipo de abuso. Então, nesse caso, que a gente, infelizmente, vê pessoas aí dando conselhos errados, a pessoa é torturada, espancada, a pessoa vive abusos das formas mais inimagináveis e alguém chega e fala, não, continue orando, você não está tendo fé, e continua lá no sofrimento. É claro que Deus tem poder de mudar várias situações, a gente conhece testemunhos de pessoas que realmente foram mudadas e transformadas, mas existem casos que é inomináveis, é caso de denúncia e de Lei Maria da Penha. É caso de denúncia policial e Lei Maria da Penha. Então, em casos para salvar uma vida, vai esperar que morra alguém? Para salvo em casos de abusos. Aí, no caso, é o princípio de Mateus 12. Para salvar uma vida, aí é possível. Então, eu vejo essas três situações. Fora dessas três situações, biblicamente, sinceramente, eu não consigo ver. Fora da questão do adultério, do abandono e do abuso, eu não consigo ver, né, outra possibilidade biblicamente falando. Né? Biblicamente falando, eu não consigo ver. E a gente está vendo aí muitas situações ocorrerem. Então, para a primeira pergunta, qual seria a situação? Seria nessas situações. A outra pergunta que eu falei seria sobre funções, né, e cargos. Bom, esse caso aí vai depender muito da denominação que a pessoa faz parte, do ministério, de caso a caso ser analisado. Existem situações e situações, não é generalizado. Então, são casos que têm que ser analisados pela liderança local, ministério local, oração, leitura da Bíblia, ver o que aplica em cada situação. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, em cargos de liderança, né, ministerial, em caso de ministério, o apóstolo Paulo fala que o bispo, o obreiro, ele tem que ser modelo da comunidade. Então, para ser modelo da comunidade, existem algumas responsabilidades. Então, ele usa o termo marido de uma só mulher. Então, ele estava dizendo isso, é claro. Isso aí já foi interpretado de muitas formas nos 2000 anos de cristianismo. Houve uma época que houve uma radicalização tão grande
Existe um livro escrito por uma teóloga, né, uma mulher, né, alemã, esqueci o nome dela agora, o nome dela é meio complicado, mas o livro chama Eunucos por Amor ao Reino de Deus, Eunucos pelo Reino de Deus. Então ele mostra a história toda, como que foi feito. Então houve uma época que radicalizaram tanto, que chegaram a dizer que viúvos não poderiam se casar se quisessem exercer cargo ministerial, porque Paulo falou que é marido de uma só mulher. Acontece que Paulo, quando diz isso, marido de uma só mulher, estava falando com a sociedade que vivia em poligamia. A poligamia era amplamente praticada no mundo grego-romano. Então, ele estava escrevendo ele fundou igrejas no mundo grego-romano. Então, ele tinha que, ao escolher líderes, ao escolher obreiros, ele tinha que escolher pessoas que fossem modelos, né? Que fosse o modelo para a comunidade. Então, poderia até que ter algum membro lá que não adequasse isso, mas um modelo quem fosse o líder, eles tinham que adequar. Ele fala que o bispo seja marido de uma só mulher. Ou seja, o bispo não podia ser polígamo naquela época lá. Agora, nos casos de divórcios, deve se aplicar também, porque a gente está vendo aí pessoas que exercem, somente no meio gospel aí, coisas extremamente exageradas, em quem alguns até famosos aí que estão em terceiro, quarto casamento, é uma coisa tremenda que está acontecendo aí. Isso aí tudo tem que ser analisado, mas, como eu disse, isso aí tudo tem que ser analisado por cada liderança, né, de cada igreja aí, ver caso a caso e ver cada situação, né, que possa ser feita. Agora, os princípios que eu posso ver pela Bíblia Sagrada são aqueles 3 ali. Fora esses 3, eu não consigo ver. E isso é caso extremo, viu? O divórcio é um caso extremo. Ele deve ser evitado a todo custo. Ele deve ser evitado a todo custo, porque o ideal de Deus sempre foi a questão da indissolubilidade do casamento. O casamento ser indissolúvel, né? Ser permanente, ser até que a morte os separe. Esse foi o ideal desde o princípio, né? E que tudo que possa ser feito para aconselhar, orar e tentar resolver as questões, que assim seja feitas, né? Porque salvando o casamento é algo maravilhoso, está salvando ali um lar, uma família, né? Que assim possa acontecer, Deus possa estar abençoando. Nós vivemos uma época de ataque espiritual às famílias, aos lares, né? Aos filhos, aos cônjuges, e que o Senhor possa estar abençoando e guardando as famílias, os casais, nessa época tão difícil, tão complicada. Mas basicamente esses seriam os pontos que eu gostaria de deixar, né, para essa lição aí. Eu sei que vai ter muitos questionamentos, né, nessa área aí. E lembrando que existe o ato da misericórdia de Deus, né? Deus é poderoso para restaurar pessoas, independente da vida que tiveram. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele estava conversando com uma mulher que veio de uma vida estragada, de uma vida arrebentada, de uma vida sofrida, de uma vida estigmatizada, de uma vida terrível, né? E ela estava recolhendo água ao meio-dia, não era horário que as mulheres tiravam água, elas tiravam água cedo, né? Não no auge do calor do sol do Oriente Médio. Ela fazia isso porque ela era a melhor mal vista na sociedade. Por quê? Porque ela tinha passado por 5 casamentos, né? 5 casamentos. E Jesus fala isso. Então ela é o reflexo dessa sociedade que eu estou falando aqui, como que estavam os dias de Jesus, que se divorciavam por qualquer motivo. Ela recebeu 5 cartas de repúdio, de divórcio,
foi repudiada, foi divorciada 5 vezes. E agora ela estava num relacionamento que não era legal, não era em casamento. E Jesus chega e fala, olha, vai e chama o seu marido. Ela fala, não, eu não tenho marido. Ele fala, ah, sim, realmente, é verdade, porque você já teve 5 maridos. 5 maridos. Então pensa só, aquela mulher estava ali, tinha passado por 5 casamentos, e ele fala, e agora essa pessoa que está aí com você não é seu marido, mas chama ele. Ou seja, Jesus quer alcançar todas as pessoas. Ele alcança aquela mulher, salva aquela mulher e transforma aquela mulher numa grande missionária lá na sua própria comunidade. Ela saiu pregando, anunciando Jesus e levando muitos samaritanos a Jesus. Muitos samaritanos a Jesus. Então, o ato da misericórdia de Deus, né, que pode salvar pessoas, restaurar pessoas, que alguém talvez está me vendo aí, né, no Facebook agora, falando, então, meu Deus, estou perdido para sempre, Deus não vai me alcançar. Não, a misericórdia de Deus não tem limite, ela pode, vai te alcançar, te restaurar, te salvar, né? Então, independente da vida que você levou, né, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus chega para a mulher e fala, vai, chama o seu marido. Ele vem, né, e alcança a todos e transforma a todos. Porque Jesus nunca, ele é conivente com o pecado, pelo contrário. Ele salva, restaura, mas sempre tem uma palavra dizendo, vai em paz, mas não peques mais, né? Alguém está me perguntando aqui agora, né, irmã Joana Dark, né, está me perguntando, pastor, era permitido no passado homem de Deus, deve ser homem de Deus, né, ter mulheres e concubinas, não era pecado? Nós estamos falando de uma época, se tratando do Antigo Testamento, é claro, né, de uma época bárbara, uma época completamente diferente, né, numa cultura onde era comum haver concubinas, poligamia, e houve a permissão, sim, mas não significa que era a aprovação de Deus e o ideal de Deus, não. Jesus salienta isso em Mateus 19, que eu acabei de falar, o ideal de Deus nunca foi Adão, Eva e Evita, né? Ou Eva, Adão e Adamor, né? Nunca foi poligamia, seja para homem para mulher. O ideal de Deus sempre foi Adão e Eva, sempre foi homem, mulher e apenas um. Então houve alguns casos, né, como o de Salomão e tantos outros no Antigo Testamento, que devido ao contexto histórico, cultural que eles viviam, então houve a permissão nessa época devido ao mundo que eles viviam mesmo. Mas isso logo começou a mudar, a ser disciplinado. Então você já vê que no Novo Testamento a coisa estava bem diferente, e aí já veio tanto Jesus como os apóstolos, né, e vem disciplinando a questão para o casamento de apenas uma pessoa. Né? E mesmo lá no Antigo Testamento você vê que todos os casos em que houve lá era problema, né? No caso de Abraão, problema, né? No caso de Jacó, problema, no caso de Davi, problema, nenhum foi feliz, né? No caso de Eucana, a mãe de Samuel, Eucana, o pai de Samuel, com as duas, problema. Por quê? Porque nunca foi o ideal de Deus. Houve uma permissão meio forçada pelo contexto, vamos dizer assim, cultural e histórico. Mas nunca foi o ideal de Deus. O ideal de Deus sempre foi o casamento monogâmico. Sempre foi casamento monogâmico. Isso depois vai ser totalmente salientado no Novo Testamento por Jesus. Ok? Deus abençoe a todos. Hoje foi mais para nós falarmos sobre a lição mesmo de domingo. Deus possa estar abençoando as escolas dominicais que ocorrem em todas as igrejas. A escola dominical é um ensino um órgão maravilhoso de ensino e todos são convidados a participar. Nessa lição eu quis gravar essa videoaula, já fazia um tempo que eu não gravava, porque eu vejo que o assunto, né, realmente é um pouquinho mais polêmico, somente quando se trata
de divórcio, de adultério e de tudo mais, ok? Que Deus possa abençoar e estar abençoando os lares, as famílias de todos aqui que estão acompanhando essa live. Deus abençoe a todos. Até a próxima vídeo, aula, se Deus quiser.